Olá, abençoado Jesus, a paz e a graça do Senhor. Hoje o tema que eu vou falar será sobre agradar aos homens ou agradar a Deus. Você tem buscado agradar quem? Aos homens ou a Deus? Muitas vezes nós estamos preocupados demais com a opinião alheia, porque nós somos seres humanos buscando aprovação. Querendo ou não, o ser humano ele busca ser aprovado. Então, muitas vezes a gente quer ser aprovado pelos homens, esquecendo que a palavra de Deus diz que nós temos que buscar ser aprovados por Deus e não pelos homens, porque o Senhor ele conhece o que é melhor para ti. Os planos dele são infinitamente maiores na sua vida. Em Gálatas capítulo 1, ele fala assim no versículo 10, o apóstolo Paulo: por que persuado eu agora os homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se tivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então ele falou, se eu estivesse procurando agradar homens, eu não seria servo de Cristo. Porque o servo de Jesus, ele procura agradar a Deus, independente das calúnias, das afrontas, porque quando nós estivermos vivendo os propósitos de Deus, nós vamos ser criticados, com certeza. Porque Jesus disse que havia perseguições, haveria críticas, mas nós temos que se firmar em Cristo, porque a voz do povo não é a voz de Deus. Muitas vezes a voz da maioria que diz para tu seguir uma direção não é Deus falando contigo. Então tu tem que orar, pedir discernimento ao Senhor, sabedoria para que Jesus te mostre o caminho certo a seguir e não ser guiado pelos outros e não se importar demais com o que as pessoas vão falar. Muitas vezes eu me importei demais e eu ainda hoje luto contra isso, porque nós somos seres humanos, a gente tende a se importar com o que as pessoas vão falar, tende a ter medo de ser julgado, ter medo de ser criticado, mas vários profetas, homens de Deus, na palavra de Deus, foram duramente criticados, duramente julgados, porque eles estavam fazendo a vontade de Deus. Então que você não venha olhar para isso, você vem olhar só para Cristo, você não vem olhar para as críticas e julgamentos, porque vão ter. Assim como o apóstolo Pedro e os outros apóstolos afirmaram aqui também, em Atos capítulo 5, versículo 24, porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então ele falou, mais importa obedecer a Deus do que aos homens, porque eles falaram para eles pararem de falar de Jesus, porque eles estavam falando de Jesus, e os líderes religiosos da época estavam estavam incomodados com isso, não queria que eles continuassem falando, e falando para eles pararem de falar. E ele disse, mas importa obedecer a Deus do que aos homens. Ele disse, eu não vou parar de falar daquilo que o Senhor mandou eu falar, eu vou falar o que o Senhor mandou falar. Então, se eu mandar você pregar, pregue, se eu mandar você dar uma palavra desse, se eu mandar você evangelizar, vá, mas siga aquilo que o Senhor colocar no seu coração, não olhe para as dificuldades, não olhe para o que os homens possam fazer. Mesmo assim, os religiosos ficaram com raiva, mas ainda assim não fizeram nada contra ele, porque o Senhor não permitiu. Então o Senhor ele cuida da tua vida, não vai permitir que nenhum mal te aconteça, porque tudo está de acordo com os propósitos do Senhor. Então é isso, se você tenha convicção, isso aqui, essa palavra mexeu muito no meu coração, que eu quis trazer, principalmente essa questão de aprovação, que nós temos que ter convicção em Deus, em identidade que a gente é, e não querer a aprovação dos outros. Quando a gente tem certeza que a gente está sendo aprovado por Deus, a gente não se importa com a aprovação dos outros, a gente faz aquilo que o Senhor mandou. Então, siga aquilo que o Senhor mandou você fazer, não siga o seu coração, não siga a sua razão, mas siga aquilo que o Senhor mandou você fazer. O coração é enganoso e muitas vezes a nossa razão também. Então, nós temos que olhar aquilo que o Senhor fala, aquilo que o Senhor te dirige. O Espírito Santo, ele nos direciona. A palavra de Deus diz, quando a gente peça direção, ele nos direciona, e não tem nada melhor do que ele nos direcionar do que a própria palavra de Deus, está tudo escrito aqui. Mas se tiver alguma dúvida ainda, você pode orar e o Senhor pode te direcionar. O Espírito Santo vai te mostrar o caminho, porque ele não nos deixa confundido. Então, é isso que eu queria dizer para vocês, uma breve reflexão, não queria demorar muito, eu só queria falar isso porque essa é uma coisa que me incomoda muito, porque muitas vezes eu busquei aprovação e nós somos seres humanos, nós buscamos aprovações dos homens, só que nós devemos entender que a nossa aprovação tem que vir de Deus, nós devemos humilhar debaixo da potente mão de Deus, que ao tempo do Senhor ele nos exaltará, não procurar a glória, a aprovação dos homens, porque querendo ou não, nós sempre queremos ser incluídos no meio, queremos ser elogiados, mas que você venha buscar os elogios do Senhor, a glória do Senhor, para que o reino de Cristo cresça. Então, se você tem uma convicção, se você tem certeza que você está certo em Cristo Jesus, não olhe para trás, mas siga aquilo que o Senhor te disse. Não deixe de falar, não deixe de anunciar o Evangelho, não deixe de viver os propósitos de Deus por querer seguir as outras pessoas, por medo das críticas ou por medo dos julgamentos.
Porque Deus diz que nós vamos ser criticados, perseguidos e julgados, mas nosso galardão não é aqui nessa terra, mas no céu. Então acumule galardões no céu e não aqui na terra, porque é muito melhor. Essa palavra, fique com Deus e tenha um dia abençoado na presença do Senhor Jesus. Beijinhos. Tchau, tchau.